Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ecologia e o assunto desse vídeo vai ser a poluição atmosférica. No vídeo anterior a gente estudou a poluição sonora, a poluição térmica e faltou a poluição atmosférica. Gente, seguinte, poluição atmosférica significa poluição do ar, ok? Como é que eu posso poluir o ar? Bom, diversas maneiras. A gente já viu que o efeito estufa, que é um fenômeno natural e completamente necessário para a sobrevivência dos seres vivos no planeta Terra, ele acabou sendo fortalecido, né, até demais, né, agravado, em função principalmente de um gás chamado gás carbônico, e isso acabou levando ao aquecimento global, certo? Então, a presença exacerbada do gás carbônico na atmosfera também é um tipo de poluição atmosférica. Mas não é o único. Existem diversos gases e diversas partículas que o motor, a explosão dos carros, as chaminés das indústrias acabam liberando na atmosfera e que acabam gerando poluição. Bom, além dessas situações que a gente já estudou, ainda existe, por exemplo, a tão conhecida chuva ácida. O que é a chuva ácida? A chuva ácida é um fenômeno que rola quando, pessoal, esses gases aqui interagem com o vapor d'água, tá? Esses gases aqui, o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, e existem alguns outros compostos de nitrogênio e de enxofre que também podem gerar a chuva ácida. Eles são geralmente liberados através da indústria siderúrgica, da atividade industrial de uma forma geral, né, de termoelétricas. Então, basicamente, poluição gerada pelo homem, né? Então, esses dois gases aqui, pessoal, quando eles interagem com o vapor d'água e esse vapor d'água acaba condensando, ou seja, se transformando em chuva, água líquida, o que acontece, pessoal, é que se formam ácidos, né? Então, isso é uma reação química natural, tá? Eles interagem, essas moléculas, com a molécula de água e se formam ácidos. Como isso está acontecendo na atmosfera e a água que antes estava na forma de vapor se transformou em água líquida, e agora essa água líquida interagiu com esses gases e se transformou em um ácido, isso acaba precipitando. Então essa chuva, ela acaba se tornando uma chuva ácida, que pode corroer trabalhos artísticos feitos em pedra, né? Sem falar, é claro, né, nos ambientes naturais. Existem casos de florestas inteiras que foram praticamente dizimadas em função de chuva ácida, né? Existem estudos, por exemplo, que dizem que as termoelétricas do Rio Grande do Sul, elas chegam a gerar esses gases, só que os ventos, eles encaminham esses gases em direção ao Uruguai. Então, chove ácido no Uruguai em função, né, de atividade industrial brasileira, né? Então, vários problemas diplomáticos que podem acontecer aí entre os países em função da poluição atmosférica, tá? Que mais, pessoal? Existe um gás chamado PAN e existe um gás chamado ozônio, tá? O ozônio, provavelmente vocês já ouviram falar em função da camada de ozônio, que ele acaba filtrando a radiação que chega na Terra. Só que ele é muito bom lá em cima, né, em camadas bem altas aí do nosso planeta. Agora, quando o ozônio ele está aqui embaixo, pertinho da gente, ele pode alterar o metabolismo tanto de pessoas quanto de plantas, né? Esses gases aqui em pessoas podem dar origem a diversas irritações, né, nas mucosas, no trato respiratório, nos olhos, né? Enfim, locais muito poluídos acabam tendo esses gases. Tanto o ozônio quanto o nitrato peróxiacetílico, que a gente chama de PAN. Para plantas, né, esses gases eles acabam tendo problemas um pouco maiores, porque eles aceleram ou diminuem o metabolismo das plantas, né? Como que eles fazem isso, pessoal? Seguinte, a gente vai ter, para o PAN, por exemplo, uma questão de inibição da atividade fotossintética. O PAN, ele inibe a fotossíntese das plantas. E, ao mesmo tempo, o ozônio, ele acelera a respiração. Se vocês já estudaram
metabolismo energético, vocês sabem o que isso significa. Fotossíntese é um processo que produz a glicose, uma comidinha, digamos assim, das plantas, né? E a respiração é um processo que tira energia dessa comidinha, destrói ela, tá? Ou seja, para sobreviver, as plantas elas têm que fazer fotossíntese, produzir a comidinha e tirar a energia dessa comidinha através da respiração. Só que, se, pessoal, acontecer de eu ter PAN, a planta não consegue mais fazer fotossíntese. Ou seja, ela não consegue mais produzir glicose. E aí, ela vai ter que conseguir tirar a energia das reservas energéticas que ela tem, né, do corpinho dela, até morrer, né? Porque ela não vai mais conseguir produzir a própria comida. E vocês sabem que planta não consegue caçar para se alimentar, né? E a coisa piora se tiver o ozônio, porque o ozônio vai aumentar o metabolismo da planta, o que significa que ela vai precisar de mais energia, né? E ela não vai ter comida. Então, significa que ela vai acabar morrendo mais rápido, né? Então, são dois gases que são particularmente ruins para as plantas. Ai, Andressa, mas grande coisa as plantas, não me importo com elas, barará, barará. Ok, não te esquece que elas são base da cadeia alimentar de todo mundo, tá? E um último fenômeno conhecido por inversão térmica, que geralmente vocês estudam lá na geografia. A inversão térmica é um fenômeno que acontece naturalmente, né? Que é quando a gente tem uma inversão dos gases, né? Em dias especiais. Por exemplo, em um dia normal, o que a gente tem? Digamos que aqui seja o chão, tá? Chão. E aí, o que tu tem perto do chão? Tem uma camada de ar quente. E aí, daqui a pouco, conforme tu vai subindo, pensa assim, subindo a serra, tá ficando gelado, né? Então, conforme tu vai subindo na atmosfera, vai ficando mais frio. E vai ficando cada vez mais frio ainda, quanto mais alto tu tiver, né? Isso é interessante, porque toda poluição, as partículas de poluição que a gente gera aqui no solo, elas tendem a ser dispersadas para cima, né? Junto com esse fluxo de gases da atmosfera, que vai do quente para o frio. Num dia de inversão térmica, o que acontece? Uma camada de ar frio ela vem aqui para baixo e a camada quente fica para cima, de maneira que fica um negócio mais ou menos assim. O chão está aqui, né? Aí aqui está o frio, camada de ar gelado. Aí aqui tu vai ter o quente e aqui tu tem o mais frio, que a gente tinha visto antes, certo? Se antes eu conseguia ter esse fluxo normal do quente para o cada vez mais frio, agora eu não consigo mais tirar o fluxo de ar para a direção normal. Ele acaba tentando subir e tal, mas aí quando ele encontra essa corrente de ar quente aqui, essa camada de ar quente aqui no meio, ele acaba sendo impedido de subir e ter seu fluxo normal. Então, todas as partículas de poluição que a gente gerou, partículas sólidas mesmo de poluição que a gente gerou, acabam ficando presas junto ao chão, né, junto ao solo. E aí, perto da cidade, vai ter bastante poluição. Então, nesse caso, as pessoas elas vão ter mais bronquites, rinites e enfim, todas as ites vão ser agravadas em dias de inversão térmica, porque essa poluição ela realmente fica aprisionada próximo ao solo e a gente inspira ela cada vez mais. Joga no Google aí, dia de inversão térmica, põe aí São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, as principais capitais. Tu vai ver em cima da cidade uma nuvem cinza. E isso não é chuva, pessoal. Isso aí é poluição. Certo, gente? Beijãozão pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.